sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E hoje eu tenho a alegria de começar o mês das crianças recebendo uma jovem escritora que com apenas 12 anos já encanta leitores com sua paixão pela leitura e pela escrita. Ela já é autora de 3 livros, De Repente Tudo Vira Poesia, O Violino Aventureiro e O Sonho Mágico de Bruno. E já participou de eventos literários importantes, como o 22º Salão do Livro de Piauí, Salipe, e recentemente fez a exposição de seus livros na 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Uma inspiração para todos nós que acreditamos no poder transformador da educação e da literatura para abrir novos horizontes e construir um futuro melhor. Estou falando da jovem escritora Isadora Maria Cardoso Soares. Isadora, minha querida, seja muito bem-vinda ao Bate-Papo Literário. Ao lado da Isadora está a sua mãe, a Maria de Fátima, grande incentivadora da filha, não é? Sejam muito bem-vindas. Olá, boa tarde. Primeiro eu gostaria de agradecer ao convite e muito obrigada, viu? Realmente foi emocionante quando eu recebi. E eu e a minha mãe estamos aqui para participar do Bate-Papo Literário. Gente, eu amo esse sotaque do Nordeste. Tá, primeiro conta pra gente, Isadora, de onde vocês estão falando que a Maria de Fátima vai participar também. Conta pra gente. Nós estamos em Parnaíba, no estado do Piauí. Meu Deus do céu, esse Brasil é imenso mesmo, que bacana, muito feliz de estar aí com um bate-papo literário. Isadora, você tem 12 anos e já tem 3 livros publicados. Conta pra gente como é que começou a sua história com a literatura, primeiro, é claro, como leitora e depois já como escritora. Eu comecei nesse mundo da leitura desde que eu era bebê, quando a minha mãe fazia leituras para mim antes de dormir. E eu ia dormindo, imaginando como era que acontecia, as histórias mágicas que ela me falava. E já no mundo da escrita, o meu primeiro contato mesmo foi nas aulas de produção de texto, quando os professores pediam para a gente escrever narrativas através de imagens, e ali eu fui acostumando e criando uma nova paixão pela escrita. Isadora, você está em que série? Eu estou no 6º ano do Ensino Fundamental 2. E o seu primeiro livro foi publicado quando você tinha quantos anos e você estava em que série? Eu comecei a escrita do primeiro livro, o De Repente Tudo Vira Poesia, com 8 anos de idade, mas a publicação dele foi quando eu estava com 9 anos e eu estava no 3º ano. Meu Deus. Maria de Fátima, eu quero te ouvir um pouquinho. Conta pra gente como é que foi esse processo de incentivar a Isadora a gostar de ler, né? A Isadora já contou um pouquinho pra gente, mas eu quero saber a sua visão sobre isso e também a incentivar a escrita. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema tão importante, né? Esse incentivo, né, à leitura, à escrita da Isadora vem, como ela já colocou há muito tempo, porque como eu também gosto de fazer leituras, de escrever, eu sou professora, na verdade, aqui é uma família de professores, né? O pai da Isadora também é professor. Então, o fato da gente estar sempre com livros, sempre fazendo leitura, interferiu, né, diretamente para que ela também se sentisse motivada a esse campo da literatura. Muito bom. Bom, o terceiro livro da Isadora é este aqui, O Sonho Mágico de Bruno, que eu tive o prazer de receber na minha casa. Já fiz a leitura com ilustrações belíssimas, que eu acho que as ilustrações são tão importantes quanto o livro, né? Isadora, conta pra gente como é que é o seu processo criativo, assim, desde que você começou. Fala um pouquinho dos seus livros e como é que é o teu processo de criação na escrita.
Bom, primeiramente, eu começo fazendo leituras de livros infantis, para buscar as inspirações naquilo que eu leio. E, assim, o Sonho Mágico de Bruno, eu tive uma inspiração de um paradidático escolar, que Nossa. foi o Viagens de Júlia. Era alguma coisa parecida com isso. E ele contava a história, inclusive era paradidático de história, porque ele contava que a menina foi passear por vários países em busca de fazer pesquisas da antiguidade e tudo. E eu achei aquilo o máximo, eu falei que seria muito legal. Só que se eu fizesse um sonho, né? Aí eu fui pensando e fui escrevendo. Então, o meu processo criativo, começa a partir de outros livros para me pegar inspirações. Perfeito. E você também tem uma atuação bem importante nas redes sociais. Vamos dizer assim que você é uma influenciadora literária, trazendo não só os seus livros, mas também outros livros, um trabalho belíssimo que você faz. Conta um pouquinho pra gente desse seu trabalho no Instagram, que é onde eu te conheci, né? Tem essa possibilidade da gente se conhecer. E aproveita para dar também o seu Instagram para que as pessoas possam te seguir. O meu Instagram é @IsadoraEscritora. Isadora E com assim, Z, né? não, é com S. Perdão, então Isadora com S e escritora, tá? Só para que as pessoas saibam. E assim, eu realmente comecei o Instagram na iniciativa de fazer resenhas literárias sobre livros infantis, livros da mesma faixa etária que a minha, 12 anos, e influenciar o público uma abertura, um portal mágico, não no sentido literal, mas para abrir novos vocabulários, argumentação. E eu achei que seria uma ótima ideia fazer isso também para divulgar as minhas obras a partir das redes sociais. E assim, eu tenho também que contar bastante com a minha mãe, que ela também apoiou nessa ideia da gente criar esse Instagram. A gente vai fazer um breve intervalo e na volta, então, eu quero que você fale um pouquinho pra gente da sua participação em feiras, bienal e também seu trabalho nas escolas, tá bom? Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje, abrindo outubro, o mês das crianças, eu tenho o prazer de receber a jovem escritora Isadora Maria Cardoso Soares. Isadora, voltando então, você já tem 3 livros, o primeiro então foi publicado com 9 anos. Eu quero, sem dar muito spoiler, é claro, eu quero que você fale um pouquinho da história de cada livro e me conte um pouquinho como é que foi a sua evolução na escrita, né? Conforme você foi escrevendo e publicando os livros. Então, o primeiro livro, o De Repente Tudo Vira Poesia, tem 15 poemas e poesias, que foram eu mesma que inventei, pegando inspirações mesmo de algo natural, ou, assim, vamos dizer, eu fiz um poema sobre um papel de parede que tem no meu quarto. E o poema ficou bem legal, por mais que seja, nossa, um papel de parede, ficou muito criativo. E assim, as inspirações mesmo era que na época, em 2021, a gente estava trabalhando em produção de texto, o gênero de poema, escrever poemas e poesias, rimas, essas coisas. E assim, eu inventei um que era do Pássaro Tristônio, que inclusive ele também está no livro. Você tem um livro aí com você, Isadora? Tens o livro aí com você? Mostra pra gente. Você tem? Mostra aqui pra gente, mostra a capa pra gente. Isso, joia. Pode continuar falando. E eu diria que foi o primeiro poema do livro, mas que foi um que eu não estava consciente de que eu iria escrever mesmo para publicar. Seria apenas um trabalho da escola. E no dia 25 de janeiro de 2021, eu escrevi o primeiro poema que foi para realmente esse livro, que já era confirmado, que foi Alice e Berenice.
conta a história de duas meninas que viviam, né, felizes, e elas tinham professoras, e a gente vê que elas vão rimando. Alice, Berenice, os nomes da professora, Juliana, Ana. Então, quando eu entreguei ele para a mamãe, ela achou que seria bem legal a escrita dele, no livro publicado. Só que como era uma criança cheia de sonhos, eu nunca imaginei que realmente criança poderia escrever um livro. Na minha cabeça, só adultos poderiam escrever. Porque eu cresci lendo Ruth Rocha, Pedro Bandeira, Ana Maria Machado, Maurício de Souza. Então, realmente, foi uma felicidade. E como eu não queria parar, eu já fui para o segundo livro, que é O Violino Aventureiro. Lindo. Esse livro, ele é a inspiração minha mesma, porque eu sou violinista, eu gosto de tocar violino, eu aprendi e eu achei bem legal a ideia de escrever ele, porque já imaginou o violino se aventurar para salvar uma amiga? E eu coloquei tudo isso num livro porque eu achei que ficaria o máximo. Já o Violino Aventureiro, eu peguei a inspiração, em si que eu diga o violino, eu peguei de inspiração do livro O Violindo. E esse livro, ele fala sobre um violino que demonstra cada parte dele, como a voluta, o pescoço, que são partes do violino que a gente usa para tocar. Nisso, eu usei como inspiração o violinista e o violindo. E eu escrevi a história do Violino Aventureiro. Muito lindo. E o Bruno, o Sonho Mágico de Bruno, que é esse último aqui, que você já falou um pouquinho, e fala de um sonho mágico que ele teve, né, do menino que por meio de um sonho viveu momentos mágicos. Esse aqui, então, você já falou que você teve a inspiração de um professor da sua escola, é isso? Foi, porque assim, o paradidático da escola, a gente tinha que ler e fazer a resenha. E eu achei o máximo, porque eu realmente li, gostei do livro, e eu fui começar a pegar inspirações. Só que assim, aqui na capa, a gente percebe que no fundo tem uma casa de doces. E essa casa de doces foi uma inspiração de João e Maria, que eu sempre gostei muito das histórias, dos filmes também, os desenhos animados eram incríveis. E eu falei, e se eu fizer não só uma casa, mas em si uma cidade cheia de doces? Sim. E assim, por trás de todas as histórias, eu digo as histórias do Violino Aventureiro e o Sonho Mágico de Bruno, por trás dela tem sempre uma mensagem que deixa para o leitor refletir. O Sonho Mágico de Bruno traz o respeito e a importância dos nossos pais na nossa formação, na nossa vida social. E o Violino Aventureiro mostra a importância do respeito, mesmo com aquele que a gente não gosta, porque afinal de contas a gente precisa amar ao próximo e respeitá-lo também. Muito bem. Por falar nesse incentivo dos pais com os filhos, eu quero que a Maria de Fátima nos fale como é que é lidar aí com uma escritora, como é que você incentiva. E a Isadora já faz aí um sucesso literário aí nas feiras. Como é que é para vocês como pais e professores? Para nós é um motivo de muito orgulho, né, saber, de certa forma, orientar a Isadora nesse caminho, né. Eu coloco mais do que uma responsabilidade escolar, eu trato isso como uma questão educacional mesmo, né. Então, saber lidar com essas condições, respeitar o processo também da Isadora, os limites, que a gente sabe também que é preciso ter calma durante todo esse processo. Só agora, né, esse ano ela veio fazer uma divulgação maior das obras dela. Até então, essas obras, os primeiros livros, eles ficavam mais em torno aqui da nossa cidade, do nosso estado. E hoje a Isadora ela participa de feiras, né, já foi para a Bienal, e isso para a gente é motivo de orgulho e saber que, de certa forma, nós estamos no caminho certo, né? Defendemos a leitura,
defendemos o estudo em primeiro lugar, e aí, diante dessa relação, a gente respeita todo esse processo. Com certeza, vocês estão de parabéns. A gente vai fazer mais um pequeno intervalo e na volta a gente vai falar da experiência da Isadora nas feiras literárias e, mais recentemente, na Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta no Bate-Papo Literário de hoje. Abrindo outubro, o mês das crianças, eu tenho o prazer de receber a jovem escritora Isadora Maria Cardoso Soares. E nós vamos começar esse terceiro bloco com mais uma maravilhosa dica da influenciadora literária Estelinha Torelli no quadro Um Instante na Estante. Oi, gente! Eu sou a Estela Torelli e a resenha de hoje é do livro Nino, o Gatinho Triste, escrito por Everton e Alice Toniol, ilustrado por Felipe Bruno Madeira, da editora Vitelli Publisher. Nino era um gatinho laranja. Ele morava com seus pais. Todos os dias, seus pais saíam para caçar alimentos para eles e para Nino também. E ele tinha que ficar em casa, pois sua mãe dizia que do lado de fora haviam umas feras muito perigosas. E ele, como era muito pequeno, não conseguiria se defender. Quando seus pais voltavam para casa, Nino estava muito elétrico, queria brincar bastante, pois havia ficado o dia inteiro dormindo ou com medo daquelas feras. Mas seus pais estavam muito cansados e não podiam brincar com ele. Até que um dia, Nino ouviu um barulho. Ele achou que fosse a fera, pois era um barulho muito alto. Haviam batido nas portas e ele não abriu, porque estava com medo. Depois ele percebeu que havia uma bola muito bonita lá. Ele pegou e foi olhar pela janela e haviam outros 2 filhotes. A bola era deles. Nino perguntou se eles não tinham medo daquela fera super perigosa. Eles falaram que não tinha fera nenhuma. Na verdade, aqueles barulhos eram deles, brincando e se divertindo. Nino ficou maravilhado com tudo aquilo e desejou muito poder brincar. Ele contou isso aos seus pais. Mas será que os pais de Nino vão deixar ele brincar com as outras crianças? Os outros filhotes? Bom, gente, essa é a história Nino, o Gatinho Triste. Espero que tenham gostado. Um super beijo da Estelinha. Isadora, voltando então, eu quero saber se você já ouviu falar da Estelinha Torelli, que também estava lá na Bienal. Conta pra mim. Sim. Eu também conheci ela por meio do Instagram e a gente participou da mesmo tipo de stand, né? A Travessa Literária na Bienal. Então a gente se encontrou, a gente se abraçou, a gente se conheceu, na verdade, pessoalmente. E eu até pude ter a oportunidade de comprar um livro dela, o Memeia, A Tia Vó que Virou Bebê, que é um livro muito, muito legal, que eu adorei fazer a leitura dele. Compartilhar também a leitura com o meu irmãozinho mais novo, que ele gostou demais. Então, sim, eu já conheço a Estela e a gente conversou demais na Bienal e foi algo realmente mágico. Ai, que legal, que legal vocês duas se encontrarem, muito bom. Conta pra gente como é que foi a sua experiência de participar. Eu acredito que seja a primeira Bienal que você participa. Como é que foi? Conta pra gente. Foi algo assim gratificante para mim. Ô, Isadora, eu vou te interromper, que eu vou pedir para o Lucas, enquanto você vai contando, eu vou pedir para ele colocar umas fotos para ilustrar. Por favor, Lucas, coloca pra gente. Pode falar, por favor. Então, a minha experiência na Bienal, ela foi gratificante para minha carreira, tanto como estudante, como escritora. Foi algo que sempre ficará marcado no meu cognitivo, atividades intelectuais, né? Porque eu vou sempre me lembrar
a pessoa passava, prestava atenção, eu chamava para ir no stand, apresentar um pouco das minhas obras literárias, fazer a venda. E foi uma experiência única, que realmente ficará de lembrança, porque o que assim mais me impressionou, eu gostei demais, me inspirou realmente, foi de saber que o estande que eu estava na Travessa Literária, né, no projeto Leve Adiante, ele trata-se de, a maioria dos escritores que estavam lá eram escritores mirins. Então, saber que a gente está abrindo essas novas portas para a literatura e a leitura, também a escrita, colabora demais para saber do futuro que a gente vai ter na nossa carreira como estudante, escritor e leitor. Gente, que coisa maravilhosa. Maria de Fátima, deve ser um orgulho muito grande para vocês, né? Como é que foi você acompanhar de perto essas conquistas aí da Isadora lá na Bienal? Olha, eu posso dizer, eu até já coloquei, né, a nossa emoção, ela vem à tona mesmo a cada processo, e a gente percebe essa evolução da Isadora, porque vem desde o primeiro livro, né, como eu coloquei para você aqui anteriormente. Então, o primeiro livro ele teve uma divulgação menor, o segundo já foi um pouco maior, e esse agora, o Sonho Mágico de Bruno, ele chegou na Bienal. Então, para a gente fica muito feliz enquanto família, porque nós percebemos o avanço, né, da Isadora, não só como a escritora, porque de fato ela é uma escritora, mas também como uma aluna na escola, como no meio social, a forma como ela se expressa, a forma como ela escreve. Então, saber dessa possibilidade dela crescer através, né, do desenvolvimento da ciência, da escrita, porque ela também gosta muito de estudar as matérias escolares. Então, isso nos cativa, na verdade, nos motiva a continuar nesse caminho. Muito bem. Isadora, para uma jovem escritora como você, o que significa inspirar outras crianças a ler, a escrever desde cedo? E que conselho você daria para quem quer começar a escrever as suas próprias histórias? Em relação ao que eu acho nas inspirações para as crianças, eu fico assim, a felicidade é imensa. Não tenho que passar pela minha cabeça saber que eu consigo influenciar crianças que querem ter um futuro brilhante, como o futuro da escrita, leitura. E assim, eu posso dar até um exemplo aqui da minha prima, a Lavínia. Ela só tem 5 anos de idade, aprendeu a escrever agora, mas ela já está tentando escrever o próprio livro dela. Que amor! E assim, eu fiquei muito emocionada porque ela falou para mim que ela queria escrever um livro assim como eu. Então, perceber que eu estou conseguindo abrir mais a mente das crianças, né? Vamos dizer, o portal, como eu gosto de dizer, para, assim, não no sentido literal, obviamente, mas no cognitivo delas, que é um avanço para elas. Nossa, eu posso escrever um livro, a Isadora escreveu, será que eu consigo também? E realmente a sensação que eu tenho é de emocionada, feliz. Eu não consigo demonstrar o tanto que eu fico agradecida de saber que isso acontece. Isadora, meu amor, eu quero te dar os parabéns, não só pelos seus livros que são maravilhosos, mas pelo trabalho que você faz dentro da literatura e da escrita. Parabéns também, Maria de Fátima, e te desejo muito sucesso. O bate-papo está sempre de portas abertas. Quando você lançar o próximo livro, a gente volta com você aqui, combinado? Certo. Um conselho que eu tenho para dar para as crianças que querem começar uma nova, né, história, carreira na literatura, na escrita, é que realmente pode usar a criatividade à vontade. A criatividade ela é mais necessária nesse momento, porque sem ela não tem história. É verdade. Aí você pode tirar a conclusão. Mas eu não tenho criatividade, eu não iria conseguir escrever uma coisa real.
escreve uma coisa de fantasia. Isso. Escreve um violino que ganha vida, um menino que se aventura num sonho. Inventa. E vai uma dica, tá? Você tem que tomar cuidado, porque se você estiver inspirado naquele dia, escreve o máximo que você conseguir. É verdade. Pega inspiração, faz leitura, faz de tudo. Mas se você perceber que em um dia você está muito cansado, não está com inspiração, não está com cabeça para escrever um livro ou continuar no capítulo, espera para você pegar a inspiração, porque você pode até perceber a mudança. Você vai até escrever, mas não vai ser com a mesma criatividade da outra vez que você escreveu quando estava inspirado. E eu conversei hoje com a jovem escritora Isadora Maria Cardoso Soares. Mas antes de terminar o programa, quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 44 anos mantém o nosso corpo em movimento, a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias, e a Código Kid, uma escola de programação que capacita crianças e adolescentes para os desafios do futuro. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV-SC, mas você também pode assistir o programa pelo canal no YouTube chamado Bate-Papo Literário com Renata Dalmor. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!